Olá pessoal, meu nome é Carvalho, sou delegado de polícia. Atualmente estou compondo a equipe do DIAF, da DIAF, né, da Polícia Civil. Então eu sou o coordenador adjunto coordenador adjunto do FUNPC. Eu sou o gerente de licitações e contratos e também encarregado do setor de penalidades da Polícia Civil. Nós temos identificado alguma dificuldade das pessoas em elaborar o termo de referência e também estudo técnico preliminar. Quanto ao estudo técnico preliminar, eu já gravei uma aula, ela está disponível, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E o termo de referência nós vamos conversar hoje. Muito bem? Então, sem mais delongas, vamos passar para aqui. Eu separei, vejam vocês, eu separei um modelo de termo de referência já preenchido. Esse termo de referência ele é verdadeiro, foi feito pela equipe, aliás, até a elaboração deste vídeo, ele havia SGPE 48.883 de 2022, feito pela equipe lá de Joinville. Um abraço pessoal de Joinville, a pessoa do Guilherme, Dr. Ross. Estão trabalhando muito bem nessa área de licitações e contrato, mandando os documentos muito bem elaborados para a gente, né? Primeira parte, nós vamos tratar é sobre o objeto, a descrição do objeto de um documento de licitação é um aspecto crucial para garantir a transparência e igualdade de condições entre os licitantes e a busca pela proposta mais vantajosa para a administração pública. É importante encontrar um equilíbrio ao descrever o objeto, evitando tanto a generalidade excessiva quanto a especificidade excessiva. Se a descrição for muito genérica, corre-se o risco de gerar ambiguidades e não fornecer informações suficientes para os fornecedores potenciais compreenderem claramente o que está sendo solicitado. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Eu vou combinar com vocês fazermos blocos de 15 minutos para que a apresentação não fique tão cansativa e vocês consigam parar, descansar, tomar uma água, vai no banheiro, faz um xixi, toma um café, depois volta, tá? Então vamos retomar aqui. Nós estávamos falando sobre a descrição do objeto, ela não pode ser ter uma generalidade excessiva e nem uma especificidade excessiva. Quanto à generalidade, se ela for muito genérica, você corre o risco das ambiguidades, né? E não fornecer informações que sejam suficientes para os fornecedores potenciais compreenderem claramente o que está sendo solicitado. Mas, de outro lado, de outra sorte, se a descrição para os objetos de desejo for tão específico a ponto de limitar-se a uma marca, a um modelo ou a um bem específico, pode-se restringir a participação de outros licitantes que poderiam oferecer soluções equivalentes ou até mesmo melhores. Para garantir a precisão, recomenda-se, né, a melhor doutrina recomenda que seja utilizada uma linguagem objetiva e técnica, descrevendo as características e funcionalidades essenciais do objeto. É possível fazer o uso de especificações técnicas e normas de referência quando apropriado, desde que não se restrinja a uma única opção de marca ou modelo. Dessa forma, busca-se fornecer informações suficientes para que os licitantes entendam claramente o que é esperado, sem fornecer nenhum concorrente específico, sem favorecer nenhum concorrente específico. Além disso, a descrição do objeto deve ser clara, evitando tantos termos vagos ou ambíguos. É importante que os licitantes possam compreender o escopo do objeto e apresentar suas propostas de forma adequada, levando em consideração os requisitos alcançados. Logo, ao descrever o objeto de um documento de licitação, é fundamental
buscar uma descrição precisa, suficiente, clara, evitando tanto a generalidade quanto a especificidade excessiva, para garantir uma concorrência justa e selecionar a melhor proposta para atender às necessidades da administração pública. Observe aqui que o pessoal lá de Joinville, eles fizeram a descrição do objeto de uma forma clara, precisa. Ele veio aqui e falou: é um sistema de controle de acesso do tipo porteiro eletrônico, de IP, com tecnologia RFI, incluindo a central e terminal de acionamento de fechadura solenoide, colocou botoeira, pois a fonte de alimentação ininterrupta, que deverá ser integrado à rede de telefonia IP da 2ª Delegacia Regional. Observem vocês que ele não indicou marca, não indicou modelo, ele não fez absolutamente nada que comprometesse a competitividade desse certame. Nesse aspecto, a gente pode então dar um parabéns para a equipe que montou esse daqui, que de uma forma simples, pequena, com poucas palavras, ele foi muito objetivo na descrição do objeto dele. E quanto ele passou a apresentar as especificidades, as especificações e quantidades, as descrições e os requisitos dos materiais e serviços, eles devem ser acomodados de acordo com o catálogo de materiais e serviços do governo de Santa Catarina, através de um código NUC. Olha ele aqui. Todo item, você vem aqui, coloca item 1, código NUC. Onde que você vai encontrar esse código NUC? Ele está em um endereço específico. Deixaremos também esse endereço aqui na descrição do vídeo, para que você consiga identificar. Se for necessário, todo mundo precisar, nós podemos, inclusive, fazer uma apresentação de como se pesquisa nesse código NUC na tabela. Eles gostam muito de chamar de BI. Né? É uma tabela onde você vai encontrar todos os serviços e objetos disponíveis para compra no estado de Santa Catarina. Portanto, essas descrições, e para acessar essas informações, é possível consultar o link, né? E esse link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. No preenchimento da tabela, é importante acompanhar as especificações constantes no catálogo. Esse catálogo, cuja link nós deixamos aqui embaixo. Em caso de divergência entre as informações do catálogo e as presentes no termo de referência, prevalece as do catálogo. Se você vai lá e escreve aqui, terminal de comunicação dedicado, com teclas retroiluminadas com acionamento por chaveiro e aproximação. Acredito que esse código NUC ele não esteja descrito com tantas minúcias como a descrição aqui. A descrição ela já está orientada para o licitante. Deve ter lá terminal de comunicação dedicado e alguma coisa a mais. Isso daqui foi a equipe que elaborou e já colocou as minúcias, né? O quadro seguinte é a unidade de medida. Aqui na unidade de medida você vai encontrar o metro quadrado, o metro. Você vai ter também, pode ser por litro. São as unidades de medida. As unidades de medida que você vai usar para poder especificar o que você está querendo comprar. E a quantidade. Por último, a quantidade. A quantidade eu quero uma unidade de um terminal de comunicação dedicado do código tal no item 1. E isso você vai passando, olha aqui, você faz o mesmo no item 2, no item 3, no item 4, no item 5 e tantos itens quantos forem necessários. Ó. O pessoal lá, eles colocaram 9 itens. O último item eles usaram como mão de obra. A mão de obra, a unidade de medida serviço 1. Tá? E descreveu embaixo, né? Colocou mais uma observação. Os itens
solicitados deverão ser instalados adjacentes à porta a ser controlada. Não se enquadra como bem aqui, ó. Eles marcaram. Isso daqui vem em branco, né? Se o seu objeto for bem de luxo, você tem que dar uma tentada para esse aqui. O decreto 2355 de 2022 proíbe a administração pública a aquisição de bem de luxo. Portanto, se o seu objeto que você está procurando, ele já é um bem de luxo, você já não vai poder fazer compra por meio da licitação. O segundo item a ser assinalado são os bens desta contratação são caracterizados como comuns. Comuns são aqueles objetos que têm as características e especificações usuais de mercado que podem ser facilmente descritas no termo de referência. Vejam vocês que aqui neste termo de referência, terminal de comunicação dedicado, modo inteligente, fechadura solenoide e etc, eles conseguiram fazer essa descrição. Portanto, isso daqui, este objeto, ele pode ser caracterizado como bem comum. Justificativa da contratação, aqui, como eu falei, este termo de referência ainda está em elaboração, a justificativa ela não foi colocada aqui, mas a justificativa da contratação é um elemento essencial, né, em um processo de licitação, e tem como objetivo demonstrar de forma clara, precisa, suficiente a necessidade da administração para a contratação de determinado bem ou serviço. A fundamentação da contratação deve fazer referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando for possível, divulgá-los devido a informações sigilosas no extrato das partes que não atendam a essas observações. Ou seja, vamos lá. Quando você for fazer uma fundamentação, essa fundamentação ela tem que estar de acordo com o estudo técnico preliminar. Tudo aquilo que você foi lá e anotou no estudo técnico preliminar, você colocou características da contratação, você apresentou todas as soluções que existiam no mercado. No passo seguinte, você falou o que tinha de positivo e negativo naquelas soluções do mercado e chegou numa conclusão que uma daquelas soluções era o objeto a ser contratado. Portanto, aquele objeto do estudo técnico preliminar, ele vai ser todo descrito aqui nesse termo de referência. Para atender ao requisito de uma justificativa adequada, é vedado utilizar justificativas genéricas que não sejam capazes de demonstrar de forma cabal a necessidade da administração. A administração, ao apresentar a justificativa da contratação, ela deve se pautar, como eu falei, no estudo técnico preliminar, justamente para você não cair em uma justificativa genérica a ponto de afrontar. Até tenho aqui o súmula 177 Tribunal de Contas da União, fala justamente isso daí. A justificativa da contratação ela deve contemplar os seguintes elementos: razão da necessidade da aquisição. Você vai preciso apresentar de forma clara e objetiva a razão pela qual a administração necessita dessa contratação. Isso pode incluir explicação da finalidade do objeto, a identificação das demandas específicas da instituição ou a necessidade de suprir uma lacuna na prestação de serviços. Você ainda tem que falar sobre especificações técnicas dos bens. Deve-se descrever as características e requisitos técnicos dos bens ou serviços a serem contratados. Essas especificações técnicas ajudam a definir o escopo da contratação e fornecem os requisitos para a seleção do fornecedor. E é importante garantir que as especificações sejam claras, completas, suficientes para atender às necessidades da administração. Resta 2 minutos. Quantitativo de serviço exigido. É necessário justificar o quantitativo de bens, serviços a ser adquirido. Observe que o GGG, o Grupo Gestor de Governo, ele vem exigindo que você justifique, principalmente quando você for acrescentar em relação à última compra que você fez, se for comprar mais do que da última vez,
Você tem que justificar esse quantitativo. Deixa eu olhar aqui os parâmetros da licitação. Agora nós vamos... Ele está marcado clarinho, deixa eu descer um pouco mais. Ele está marcado clarinho aqui, porque o pessoal lá está fazendo compra, eles não estão fazendo exatamente uma ata fazendo uma licitação para integrar o sistema de registro de preços, né? Isso, se vocês me permitem, nós vamos deixar para o próximo bloco, porque não vai dar tempo de explicar sobre o termo, sobre o sistema de registro de preços. Então, um abraço e até mais.